crer de fato naquilo que Deus fala. Porque se ela crer, se ela realmente professar a fé, a qual vem pela palavra, ela vence o mundo, ela vence a crise, ela vence a doença, porque a doença é do mundo, ela vai vencer o mundo. O desemprego é do mundo, ela vai vencer esse desemprego, ela vai vencer a crise que surgir, seja conjugal, seja na família, seja o âmbito que for, a área que for, esta pessoa vai vencer. A fé que vem da palavra, a palavra que diz que prosperidade é dom de Deus. Poxa, se eu sou filho de Deus, eu sempre canto lá na igreja, eu cantando, os mosquitos saem correndo, não tem condições. Mas os irmãos, quando cantam, que nós nascemos para quê? Para vencer. Se você nasceu para vencer, por quê? Porque eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu não posso andar de cabeça baixa, desacreditado, eu não posso andar chorando por esse mundo, olhando para a dificuldade, achando que a sociedade não me deu chance, porque é a tua fé que te leva aonde você quer. Não é a sociedade, esquece a sociedade. A sociedade não dá chance para ninguém mesmo não. Mas se você quer vencer este mundo, a nossa vitória é a fé da palavra. É você chamar a resistência, é você não dar crédito àquilo que o diabo quer e impor sobre a tua vida. Então é isso que Deus está falando. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra, é aquela palavra que falou teu coração, é aquela palavra que diz, voltando a lembrar, que prosperidade é dom de Deus, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É aquela palavra que diz que Deus, ele declara que te fez um rei e sacerdote. Então você tem que se colocar nessa posição para reinar, para ser uma pessoa bem sucedida. Mas aí eu faço a pergunta: como que você tem lidado com as dificuldades, quando as crises surgem, quando a adversidade aparece? Aqui na Bíblia nós vamos ver 3 exemplos de pessoas que realmente tiveram essa fé. Eu vou colocar até uma palavra, a visão da fé. Guarde esse detalhe, visão da fé. A pessoa, o que é a visão da fé? A pessoa que consegue enxergar, não o problema, mas a solução. Ela consegue enxergar aquilo que ela está querendo para a sua vida. Aí tem a visão natural. É a pessoa que às vezes está na igreja, mas ela só consegue olhar o que está diante dos seus olhos. Ela não consegue olhar outra coisa. Ela só consegue ver os problemas em sua vida. Isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Deixa aqui quieto. Vamos lá ao primeiro exemplo, em nome de Jesus, segundo o livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vai demorar mais de 10 segundos a pagar um churrasco para mim. Estou no jejum de Daniel, mas eu aceito. Estou com minha esposa. Conversando aqui com o pastor, fazendo esse propósito. Aí no primeiro dia, hoje é o 7º dia, 21 dias no jejum de Daniel, 21 dias subindo no monte. No primeiro dia, perto de casa, fizemos churrasco. Eu não acredito. Provocação. Segundo dia, fui acertar um negócio, alguém vendendo espetinho, o cheirinho vem na alma. No terceiro dia, um amigo meu fez a festa do aniversário do filho, me convidou para abençoar. Dentro do salão, pastor, um churrasco. Eu falei, Jesus amado. Mas são nas provações que nós vencemos, né? E glória a Deus. E hoje, subindo no monte, o pessoal vendendo churrasquinho lá embaixo. E lá em cima no monte, a chuva, imagina você orando na chuva, descer correndo não tinha jeito, né? Essa chuva que eu peguei lá no monte. Mas foi bênção em nome de Jesus. Quem achou, digam graças a Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. Aqui é uma história, irmãos, até interessante. Imagina só um homem de Deus, Eliseu, um homem fiel a Deus. Ele adivinhou o plano de um rei que iria, era uma guerrear contra o seu reino, mas ele ia destruir o reino dele. E Deus avisou para esse profeta. E o profeta falou para o rei dele, falou, olha, não passa ali, evita de passar a tal lugar, porque existe uma armadilha ali. O rei ficou firme, creu naquela palavra. É importante você crer nos seus profetas. E a Bíblia diz que você prospera. E o que acontece?
O rei da Síria ficou revoltado, pensou que tinha até um traíra no meio do seu reino. Queria até matar, manda ver quem é esse traíra e vamos matar, porque não aceito. Aí teve um ajudante que falou: ô meu rei, olha, não é de nós não, mas tem lá em Israel, tem um homem assim, assim, assado, que o rapaz ele é usado por Deus, e lá quando o senhor está dormindo, ele vai e avisa o que está acontecendo nos seus planos. Ah é? Então manda prender, manda pegar este homem. Aí esse camarada, esse rei, ele manda um exército, imagina só, um exército para pegar um homem. Você acha que a situação deste homem foi fácil? Ou estava fácil a partir desse momento? Um exército para pegar apenas uma pessoa. Então o exército foi cercar uma cidade. Aqui eu falei mais para você entender, no versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande, observa o detalhe, um grande exército. Não era uma coisa pequena não. E para pegar uma única pessoa. Coloque isso no seu coração, um grande exército. Vamos continuar aqui. Os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, o ajudante dele, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Olha aqui para observa o detalhe. Ele era o ajudante de Eliseu. Ele andava junto, era o obreiro, vamos colocar assim, o profeta e o obreiro. Ele contemplava a fé daquele homem. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. É a fé que vem da palavra. É a fé que diferencia, que faz a pessoa vencer o mundo. O homem de Deus, ele tinha uma visão. O ajudante tinha outra. Quando o ajudante olha aquela cena, ele fica como? Desesperado. Meu Deus, e agora? Isso, irmãos, querendo passar para o nosso dia de hoje, acontece a mesma coisa. Voltando a lembrar do exame, a pessoa pega o exame, meu Deus, e agora? O que será de mim? Vou morrer. Não é isso? E muitas vezes ela está onde? Isso aí se chama, sabe o quê? Visão natural. É a crise que o mundo está vivendo. Meu Deus, eu vou perder minha loja, eu vou ser mandado embora, e agora? Como que eu vou pagar meu carro? Como que eu vou sair dessa dívida? Como que eu vou resolver esses problemas? Observa, não estou falando pessoas do mundo, eu estou falando de pessoas que são da onde? Da igreja. Ele era o ajudante de Eliseu. Ele viu aquela cidade cercada, bateu o que? O desespero. Meu Deus, e agora? É a visão natural. E tem muita gente na igreja que a visão dela é essa, é a visão natural. Como assim, pastor? Ela só consegue enxergar o natural. Ela só tem olhos para os problemas. Ela só consegue enxergar o marido embriagado. Eu não aguento mais meu marido. Mas só vê ele embriagado. Só consegue enxergá-lo embriagado, problemático, dor de cabeça. Talvez é na empresa que você trabalha. Pastor, é uma perseguição, que misericórdia. É a pessoa que só sabe ter olhos para a perseguição, só sabe ter olhos para a dificuldade da empresa, só sabe ter olhos para aquilo que ela está vendo. Vamos colocar a crise que a pessoa está vivendo. Ah, pastor, não tem como, os meus negócios pararam, a minha loja não vende mais, eu acho que eu vou fechar, porque ela só consegue olhar para a dificuldade. Ela só consegue olhar para a crise. Ela só consegue falar do governo. Esse nosso governo, esse meu governo. Não, eu não tenho que ter essa visão. Eu não tenho que misturar a minha fé, que eu digo que tenho, com aquilo que o mundo diz que é. Então a fé de Deus, a fé da palavra, ela faz diferente. Ela de fato vence o mundo. Ela faz a pessoa ser bem sucedida no momento de crise. Imagina só, a cidade estava cercada para pegar uma única pessoa. Era um único homem. Toda a cidade cercada. Mas a pessoa que tem a visão da fé, a visão da palavra, ela age diferente. O comportamento desta pessoa é completamente diferente. Como assim, pastor? Este homem ficou desesperado, não foi isso? Vamos ler aqui de novo, o 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército
tinha cercado a cidade com cavalos, e então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha o desespero. E o homem de Deus, qual foi a reação? 16. E ele disse, o Eliseu aqui: não, diga glória a Deus. Você observou a diferença? Eu faço a pergunta: os dois estavam em lugares diferentes? Estavam? Por que tiveram um comportamento diferente? A visão da fé. A visão da fé não deixa a pessoa temer, não deixa a pessoa se assustar, ficar apavorada. Meu Deus, o que será do meu filho? O que será dos meus negócios? O que será de mim? A visão da fé é diferente, ela age diferente, ela tem comportamento diferente. Não temos, meu amigo, fique em paz. Mas como em paz? Dá uma olhada. Não temos. Olha aqui o interessante, continuação do 16. E eles não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Eu fico imaginando. Imagine, traga agora o cenário. Veja o cenário. Eu fico imaginando aquele rapaz pensando, pastor, ele pensando: o meu Senhor deve estar doido. Como que ele está falando que tem mais conosco se só estou vendo o exército da Síria aí? E às vezes o pastor está cheio de fé aqui, e tal, e tal, e tal, e tal. O pastor não conhece a minha casa. O pastor não conhece meu marido. O pastor não sabe da minha vida. O pastor não sabe disso, né? Como ele fala isso? Porque a visão do pastor está enxergando o além. É a visão da fé. É essa visão que nós temos que ter. Não é a visão que só sabe olhar para a dificuldade, mas consegue encontrar a solução, consegue visualizar a saída, o milagre. É isso que este homem, ele se diferenciou do seu ajudante. Enquanto o ajudante estava na fé natural, ou seja, só conseguia ver o que estava diante dos seus olhos, o Eliseu estava enxergando a ajuda de Deus. Ele estava no mesmo lugar, o cenário era o mesmo, mas ele enxergava ali os anjos, ele enxergava o poder, ele enxergava a providência de Deus, ele enxergava o socorro do Senhor. A visão da fé faz a pessoa enxergar a ajuda que ela precisa. Começa a pedir a Deus: Deus, eu não quero mais ter essa visão natural, eu quero ter a visão da fé. Eu não quero somente enxergar a dificuldade, ver apenas o marido embriagado. Eu quero começar agora a ver um marido transformado pelo teu poder. Mas para isso, você tem que mudar a maneira de ver as coisas. Não mais da maneira natural, mas da maneira espiritual, da maneira que agrada a Deus. Porque a Bíblia Sagrada declara que o homem de Deus tem que andar pela fé, não é pelo outro jeito não. Então este homem, ele enxergava o além. O ajudante deve ter pensado: o meu Senhor deve estar doido. Não tem como, aonde que eu estou vendo aqui maior o que está conosco? Não tem como. Como que são maiores o que estão conosco? Aí ele faz uma oração, no versículo 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. Ele era cego? Mas espiritualmente sim. Não seja um cego, seja uma pessoa de fé de fato, para ver não só os problemas, mas as soluções, para enxergar saúde para o teu corpo que está enfermo, para enxergar prosperidade no momento de crise. Para de ficar chorando, para de ficar lamentando: Deus, tadinho de mim, coitadinho de mim. Está amarrado. Você nasceu para vencer. A Bíblia declara que você é o quê? Imagem do Senhor. Poxa, precisa falar mais alguma coisa? Se você é a imagem de Deus e a semelhança dele, passe a atuar em conformidade com aquele que te criou. Deus é de fé. Você tem que ser uma pessoa de fé. Nós temos que ser de fé. Não tem que viver somente olhando para as crises, para as dificuldades. Nunca vai vencer. Me perdoe a sinceridade, nunca vai sair da estaca zero. Porque na primeira crise, chora. Na primeira crise, fica desesperado. Na primeira dificuldade, vai reclamar. Alguns saem até da igreja.
Ah, aquela igreja, coitada da igreja, não tem nada a ver. Porque Jesus sempre falava o quê? A tua... Ah, vou sair da igreja, aquele pastor, aqueles obreiros, fizeram isso com Jesus. Não conseguiram expulsar os seus discípulos. O problema não estava com ele, não era com os discípulos. Então a pessoa tem que olhar, observar novamente os seus conceitos, a sua maneira de enxergar, como que ela tem agido. Olha aqui esse homem. Enquanto um estava desesperado, o outro, não temas, maiores são os que estão conosco. E faz a oração. Vamos ler novamente a oração. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava como, irmãos? Cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga graças a Deus. Quando você passar a mudar a sua visão, você vai passar a ver o milagre de Deus atuar na tua vida. Quando você passar a olhar da maneira que Deus quer que você veja, você vai mudar de história, você vai mudar de vida. Mas tem que olhar da maneira que Deus quer. Qual é a maneira que Deus quer? A visão da fé. Para de ficar chorando, reclamando, se colocando como um coitado, tadinho de mim. Ô meu irmão, acorda. A pessoa tem que acordar, tem que despertar para a vida. Ela tem que observar o que Deus quer, para que ela possa vencer. Este homem aqui, ele mostrou, no mesmo cenário, os dois vendo a mesma coisa, porém, com atitudes diferentes. Você quer ver outro exemplo, muito importante, eu deixei aqui marcado? Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Volta um pouquinho à sua esquerda. Números capítulo 13. Se fosse uma cobra. Perguntei para o pastor que tinha um relógio aqui. Falei para ele, se fosse uma cobra. Estava perdido. Estava sendo picado agora. Números capítulo 13. Quem achou, digam graças a Deus. Quem não achou, vai pagar um rodízio agora para os obreiros. Versículo de número 30. Capítulo 13. Aqui a história eu creio que a maioria conhece, não é verdade? Deus havia falado que daria uma terra. Olha, vai lá, vamos olhar a terra. Essa terra eu vou te dar, ela é sua. A fé é da palavra. Deus falara que aquela terra pertencera àquele povo. Então o povo, os espias, eles tinham que ir nessa fé. Essa terra é minha, eu vou tomar posse dela. Deus me deu, então eu vou agir, ela é minha. E todos foram, provaram que a terra era como? Excelente. Você conhece a história? Muito boa, maravilhosa. Mas aí teve um detalhe. O primeiro tomou posse. O povo chorou um pouquinho, reclamou. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Olha a visão da fé. E disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não, vamos subir. Deus falou que é minha, Deus falou que é nossa. Que certamente, a fé é uma certeza, prevaleceremos. Está dando para entender? Eles foram, olharam, rapaz, a coisa é boa. Mas a pessoa que tem a visão natural é a pessoa que só sabe reclamar, é a pessoa que só sabe murmurar, é a pessoa pessimista, é a pessoa que só sabe enxergar o negativo. Ela não consegue olhar o além, ela não consegue ver a saída, a solução. Tanto que olhar a mesma coisa com opinião diferente. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos. Olha só, enquanto um estava animado, vamos subir com ânimo, vamos vencer, a terra é nossa. O outro estava como? Não poderemos. Ah, pastor, aquela empresa é bem que eu queria entrar, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Eu tenho até um sonho, pastor,
O sonho é lindo, o sonho é maravilhoso, mas eu acho que eu não vou conseguir. Para com isso. Voltando a falar, muda a tua visão. Passa a exercer mais a visão da fé. A visão de Caleb. Caleb, a Bíblia declara que ele herdou as terras a qual foram prometidas a ele. Por quê? Porque ele ficou firme no seu propósito. E no caso de Caleb, meus irmãos, passaram 40 anos. Mas ele não desistiu. Ele ficou visualizando sempre a bênção dele. Ele não ficava reclamando, não, meu Deus, não vou conseguir. Meu Deus, está demorando. Meu Deus, cadê? Não, certamente vamos conquistá-lo. Deus já nos deu. Mas você conversa com uns que dizem que aqui nós estamos falando da congregação de Israel, que viram grandes coisas que Deus havia feito. Não vamos conseguir. Não, pastor, não tem jeito para o meu marido. Não tem jeito para a minha vida. Não tem jeito de eu conquistar. Não tem jeito de eu pagar. Não tem jeito de eu fazer isso. Na hora de ofertar então, aí eu não posso. Eu não consigo. Não dá para mim. Aí nunca sai do zero. Porque quem não planta, não colhe. Então é importante isso. Enquanto um falava, olha, vamos subir com ânimo. O outro, porém, os homens que com ele subiram, com ele vendo a mesma, eles viram coisas diferentes? Viram subiram com ele. Estavam vendo as mesmas coisas. Tiveram opiniões diferentes. Disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Poxa, Deus ele diz, não temas, porque eu sou. Mas se Deus está comigo, como que eu posso falar que aquela adversidade é mais forte do que eu? Como? Se eu sou filho de Deus, como que eu posso falar que o diabo e seus demônios são mais poderosos do que eu? Se eu nasci para vencer, se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, como que eu posso falar que algo é mais forte? É a visão. É a maneira da pessoa olhar. É a maneira da pessoa lidar com aquela situação. Porque você quer ver outro caso, muito clássico, muito conhecido? Vai lá para 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Vai viajar, vai ler bastante, vai misturar bastante na Bíblia aí. Capítulo 17. Quem demora para achar, agora vai pagar um carro zero para o pastor. Joguei as glórias aí. Ninguém deu glória dessa vez? Pô, mas você não crê que Deus vai te dar uma bênção de R$1 milhão? Amém. Você vai chegar, pastor está aqui, escolhe o carro. Tudo é possível? Tem tantas coisas por aí, não é verdade? Anota a Paulista mesmo. Final do ano, se não fala a memória, são 12 milhões, não é isso? Se não fala a memória. De repente, esses 12 milhões, você é contemplado. Você vai passar aqui, vai deixar seu dízimo, vai deixar sua oferta, não é verdade? Ele vai falar, pastor, qual é o carro mesmo que o senhor tinha o sonho de ter? Deu para entender? Quem demorou para achar a Bíblia aí para pagar esse carro? Segundo o livro de Samuel, capítulo 17. Perdão, eu falei segundo. Pastor que tem que pagar esse carro, é o primeiro. Eu vou ganhar na nota paulista, pastor. Vou chegar aqui e vou te presentear. R$1 milhão, ora por mim. Teria o prazer. Pode ter certeza. Ele parecia com um Corolla 0 km aqui, foi o pastor que deu. Eu ganhei R$1 milhão. O pastor tem que dar o meu dízimo lá na sede de Guarulhos. Mas eu trago uma oferta aqui de R$100 mil. Só orar por mim. 1 Samuel, capítulo 17. Você não crê? Cadê a visão da fé? É verdade?
Quem achou, com glória a Deus? Glória a Deus. Versículo 23. Conhecemos a história, não é verdade? Um gigante aparecera para afrontar o exército e a população de Israel. E quantos gigantes nós enfrentamos na vida, não é verdade? Adversidades, surpresas, inesperados que surgem, que querem tirar nossa paz, que querem realmente nos afastar até da presença de Deus. Isso aqui aconteceu. O povo estava sendo afrontado, estava sendo humilhado por um gigante. E tem muita gente que são filhos de Deus, que são pessoas de Deus, que estão sendo humilhados pelos gigantes do mundo, que estão sendo realmente castigados, afrontados. Pessoas que às vezes se verem sem condições de vencer. Esse é o detalhe. Aqui, irmãos, é um clássico da Bíblia que mostra que no meio de uma adversidade, quando a pessoa tem uma visão diferenciada, ela aproveita para vencer. Ela não vai chorar, ela não vai reclamar, ela não vai questionar o momento que ela está vivendo. Se ela é uma pessoa de fé, se ela professa a fé de Cristo, se ela tem a visão da fé, ela aproveita aquela situação, aquela oportunidade, digamos desta forma, para vencer através da sua fé. Porque a fé, a nossa vitória, a nossa fé é o que vence o mundo, é o que vence as diversidades deste mundo. Então nós estamos fazendo um comparativo aqui, a pessoa que tem a visão da fé contra aquela pessoa que não tem a visão da fé, que tem a visão natural, a pessoa que só sabe olhar as adversidades do mundo, enquanto outras, ela professa uma fé, a visão da fé, a visão da palavra de Deus, que faz a pessoa vencer de fato o mundo. Aqui no versículo 23, olha só que interessante. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Todo mundo ouviram, né, a afronta, o gigante afrontando, o povo, o exército ouviram, e a Bíblia deixou bem claro que Davi também ouviu o que? A afronta, as humilhações. Ele era um garotinho, jovem ainda, um rapaz jovem, um rapaz que tinha a fidelidade de estar cuidando das ovelhas do seu pai, não tinha experiência nenhuma de guerra, era uma pessoa normal aparentemente, era uma pessoa que alguém olhasse assim para ele, não dava nada, não dou nada, isso aí não vai chegar em lugar nenhum, mas a visão dele era diferente. Ele ouviu, todo o povo ouviu. Olha só o detalhe, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o que fizeram, irmãos? Fugiram diante dele. E o que mais? Só isso? E temiam grandemente. Quando viram, meu Deus, que é isso? Não dá para mim. Todo mundo ouviu, os homens ficaram apavorados. Os homens ficaram assustados, não dá para mim, não tem jeito, eu não vou conseguir. Mas a pessoa, Davi também ouviu. Olha o detalhe da fé. Eu escrevi aqui um detalhe, a visão de Davi, olha o detalhe, mudou a história dele. A visão que Davi aproveitou, a visão da fé, naquele momento, mudou completamente a história dele. Quem era Davi antes, quem foi Davi depois. A visão dele foi importantíssima para a história dele mudar. A sua visão é importante para você mudar de história, para você mudar de vida. A sua visão, a maneira de ver, ou você muda para pior, pastor, pior do que estado fica, ou você muda para pior, ou você muda para melhor. A visão natural faz a pessoa regredir na vida. A visão da fé faz a pessoa progredir, faz a pessoa crescer. Todos viram, todos ouviram, todos, a maioria, meu Deus, não dá para nós. Continua, 25. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, coisa forte aqui, irmãos, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão?
aquele homem que feri a este filisteu.